Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? E aí, firme? Bom, isso aí. Vamos dar continuidade aqui ao estudo das plantas, hoje com dois grandes grupos, que é as gimnospermas e as angiospermas. Vamos frisar principalmente o ciclo de vida delas, né? É lógico que ele tem bastante uma nomenclatura bem confusa, mas se você for fazer a leitura do livro de vocês, eu começo aqui na página 222 e vou até a página 226, né? Que tem um ciclo de vida desses dois grandes grupos aí. Bom, então vamos lá. Mesmo que seja novidade para vocês esses nomes, é muito importante vocês salientar sobre, nesse caso, a sua etimologia, ou seja, o estudo do significado dessas palavras. Bom, então vamos ver aqui. As gimnospermas. Gimnos é o quê? Gimnos quer dizer nu, espermas quer dizer sementes, ou seja, são sementes nuas. São o primeiro grupo de planta que vão apresentar a produção de sementes, só que as sementes não têm frutos, né? Nós temos como exemplo aqui a sequoia, ciprestes e os cones, são os pinheiros. Aqui na nossa região a gente não encontra essas plantas, né? Nós vamos encontrar principalmente nas regiões temperadas e regiões mais frias. Bom, nesse caso, essas plantas, elas são heterosporadas. O que quer dizer isso? Heterosporadas. São plantas que vão apresentar a produção de dois tipos de esporos. Os microsporos, que são os esporos masculinos, e os megasporos, que são os esporos femininos. Bom, eu não sei se vocês lembram que os esporos são haploides, mas nós vamos começar o ciclo aqui, lógico, como eu tinha dito para vocês, é sempre importante a gente começar o ciclo pelo zigoto, que ele é diploide. Bom, nesse caso aqui nós vamos ter o quê? O zigoto, que ele é diploide, vai originar o esporófito, que o esporófito ele também é diploide. Qual a estrutura do esporófito vai originar os esporos? São os esporângios. Mas como eu tenho dois tipos de esporos, por serem plantas heterosporadas, eu tenho dois tipos de esporos. Os microsporos, que são os esporos masculinos, e os megasporos, que são os esporos femininos. Nesse caso aqui, o que acontece? Nós vamos estudar eles separados, o masculino do grupo do feminino, para que a gente não possa confundir. E vamos unir eles no processo da fecundação. Bom, vamos ver aqui como é que acontece esse processo da formação dos microsporos. Temos lá o microesporângio, que é a estrutura do cone, né? Do cone, que é um cone menor, por ser masculino, é menor, micro de menor. E assim, esse cone que tem os microsporos vai sofrer meiose, vão ter e originar os microsporos. Então, nós temos ali a meiose do microesporângio formando os microsporos. Então, nós temos aí, nesse caso, a célula geradora do microsporos sofreu meiose e originou os microsporos. A célula geradora do microsporos estava no microesporângio. Então, os microsporos vão ser células haploides aqui agora masculinas. Esses microsporos vão sofrer mitoses sucessivas, originando o que nós chamamos de grãos de pólen. Aí sim, os grãos de pólen são o quê? São as estruturas reprodutoras masculinas. No caso aqui das coníferas, dos pinheiros, da sequoia ou ciprés, esses grãos de pólen, eles são conduzidos pelo ar, né? Então, por isso que o processo da condução dos grãos de pólen é chamado de anemofilia, ou seja, condução de grãos de pólen pelo vento, principalmente pelo vento, né? Que é diferente agora que nós vamos ter das briófitas e pteridófitas. As partes masculinas eram conduzidas pela água, então as partes reprodutoras masculinas, lá do anterozoide, lembra o gameta masculino? Então aqui nós não temos mais a dependência da água dessa planta para ela reproduzir. Nós temos aí os grãos de pólen que são transportados pelo vento. Nas angiospermas, nós vamos ter, é lógico que, um maior número de diversidade de transporte desses grãos de pólen. Por quê? Porque aqui nas gimnospermas, elas não têm flores, né? Não tem flores e não tem frutos, que são estruturas que atraem outros animais para transportar o grão de pólen. Então, nesse caso aqui agora, o que acontece? Esses grãos de pólen vão ser conduzidos pelo vento até a estrutura feminina. A estrutura feminina, que é a micrópila, que é a região do megaesporângio.
O megaesporângio, ele tem o que nós chamamos principalmente do óvulo, né? Que é a estrutura feminina. O megaesporângio, ele vai sofrer, tem a célula geradora do megasporo, que sofre meiose formando os megasporos. Esse megasporos vai sofrer o quê? Degeneração. Porque é o seguinte, a célula geradora do megasporo vai sofrer meiose para produzir o megasporo. Quantos megasporos são produzidos? São produzidos 4 megasporos. Desses 4 megasporos, 3 megasporos sofrem degeneração e apenas um megasporo permanece. Esse megasporo que permanece, ele vai sofrer mitoses e vai originar o que nós chamamos de arquegônio. Nesse caso, o arquegônio, que é o gametófito feminino, né? Gametófito feminino, que aqui nesse caso, nas gimnospermas, nós vamos ter ainda a formação da oosfera, que é a oosfera, que é o gameta feminino. Bom, e agora o que acontece? Lá no interior dos grãos de pólen, tem estruturas que vão gerar o tubo polínico e os núcleos gaméticos, ou núcleos espermáticos. Esses núcleos gaméticos ou núcleos espermáticos são os gametas masculinos. Eles vão até a oosfera da parte feminina, né? No caso ali, cai na micrópila pelo tubo polínico. O tubo polínico leva os núcleos espermáticos até a oosfera, onde acontece a fecundação. E vai acontecer apenas uma fecundação aqui nas gimnospermas, só do núcleo espermático com a oosfera. E o gametófito feminino, que nesse caso aqui está representado principalmente pelo óvulo, né, vai originar, nesse caso aqui, o endosperma primário. O endosperma primário, que é a parte nutritiva da semente. E o embrião vai ser a estrutura, no caso, que vai fechar o ciclo, né, até ir produzindo um novo esporófito depois que a semente germina. Esse é o ciclo das gimnospermas. Bom, vamos para as angiospermas. As angiospermas, antes de estudar o ciclo delas, nós vamos principalmente nos ater aqui por um órgão reprodutivo, que é a flor. A flor é o órgão reprodutivo das gimnospermas, que é uma novidade evolutiva. Antes, nas gimnospermas, nós não tínhamos flor. Agora, nas angiospermas, nós vamos ter a flor. A flor era formada por pedúnculo floral, receptáculo floral, cálice e corola. O que é isso? Pedúnculo floral é o cabinho da flor. Receptáculo floral é uma dilataçãozinha em que vai estar fixada as sépalas e as pétalas. O conjunto de sépalas é chamado de cálice, o conjunto de pétalas é chamado de corola. Então, nesse caso aí, vai ter a parte vistosa da flor, né, que é principalmente formada pelo cálice e corola, principalmente pela corola, que são as pétalas. Mas dentro dessa região, nós temos os órgãos reprodutores masculinos e femininos dentro da flor. O órgão reprodutor masculino é chamado de quê? Principalmente de estames. Os estames, que são o conjunto de órgãos reprodutores masculinos, que nós temos ali a antera, o filete, né, e o conectivo, e o conectivo ali na região onde vai ter a presença principalmente dos grãos de pólen na antera. E o carpelo é o conjunto do órgão reprodutor feminino, que é o gineceu. Nesse caso aqui, no gineceu, nós vamos ter a parte principalmente onde vai cair o grão de pólen, que é o estigma, o estilete e o ovário. É no interior do ovário que nós vamos encontrar, né, o megaesporângio, que é o óvulo. Vamos agora para o ciclo, para o processo de polinização da página 224. Está falando da parte da polinização. A polinização das gimnospermas, das angiospermas, a polinização delas são mais complexas. Por quê? Porque agora nós vamos ter a flor, que é bastante atrativo para outros animais, como por exemplo os insetos, né? A polinização de insetos, que são atraídos pelas cores e pelos grãos de pólen, e o néctar, que são alimentos para os insetos, né? Que nesse caso nós temos a entomofilia, que é a polinização pelos insetos.
Nós temos também a polinização pelos pássaros, ortinofilia. A ortinofilia, que é a polinização pelos pássaros, porque nós temos os frutos que são atrativos dessas plantas aqui. E a polinização pelos morcegos também, né? Morcegos, que são as plantinhas que abrem principalmente as suas flores durante a noite, e o processo da polinização dos morcegos é a quiropterofilia. Quiropterofilia. Bom, uns nominhos meio complicados, mas é assim mesmo. Ciclo de vida. Vamos para o ciclo de vida das angiospermas. O que é que vai diferenciar nas gimnospermas o ciclo de vida aqui? A diferença básica é que agora nas angiospermas nós vamos ter duas fecundações. Lá nas gimnospermas nós tínhamos apenas uma fecundação. Um núcleo espermático fecundou a oosfera e originou o embrião, né? E o endosperma primário, que era formado a partir do gametófito feminino. Aqui nós vamos ter duas fecundações. A original o embrião e o endosperma secundário. Bom, mas para isso vamos começar com um ciclo. Todo ciclo a gente inicia pelo zigoto, né? Como eu havia dito para vocês. Então, iniciando pelo zigoto. Está lá na página 225 o ciclo de vocês. Vamos iniciar pelo zigoto. Do zigoto, nós temos o quê? O embrião. No embrião vai germinar e vai originar, né, através da germinação da semente, vai originar a nova plantinha que é o esporófito. O esporófito aqui também ele é duradouro. Assim como nas gimnospermas e nas pteridófitas, o esporófito é duradouro. É a parte que tem a parte vegetativa e reprodutora. Nesse caso, o esporófito, nós temos aqui, ela é heterosporada também. As angiospermas, elas têm o microesporângio, que é a parte masculina, e o megaesporângio, que é a parte feminina. Bom, o microesporângio tem a célula-mãe, no caso, que vai originar a célula-mãe do microsporo. O microesporângio, tendo a célula-mãe do microsporo, que ela é diploide, vai originar a partir do processo da meiose, originando a célula haploide, nesse caso, os microsporos. E os microsporos, do mesmo jeito que tinha nas gimnospermas, nós vamos originar através da mitose os grãos de pólen, né? E nesse caso, o que os grãos de pólen apresentam? O grão de pólen tem as células que vão produzir o tubo polínico e as células que vão produzir os núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos. Aqui, novamente, nós temos plantas que não são dependentes da água para a fecundação. Por quê? Porque nós temos a presença do tubo polínico. Então, nós temos aqui agora a presença do tubo polínico, que é originado a partir dos grãos de pólen. Como eu falei para vocês, nós temos aí os grãos de pólen que são conduzidos pelos animais, pelos insetos, pelos pássaros e por morcegos, né? Pelo processo da polinização e também pelo vento, pela água também. Então essas plantas elas têm uma diversidade muito grande de polinização, por isso que elas são um grupo bastante complexo, né? Elas têm uma capacidade muito grande de dispersão. Bom, nesse caso aí, a polinização acontece quando os grãos de pólen entram em contato com a parte reprodutora feminina do microesporângio, né, que é a micrópila. Nesse caso ali, na micrópila, os grãos de pólen vão desenvolver o tubo polínico. O tubo polínico, ele é o gametófito masculino, o tubo polínico, gametófito masculino. Então, se perguntar quem é o gametófito masculino aqui nas gimnospermas e nas angiospermas, é o tubo polínico. O tubo polínico, gametófito masculino, vai originar o quê? Vai originar os núcleos espermáticos no interior. E os núcleos espermáticos vai, nesse caso, fecundar o quê? O gameta feminino. Só que agora, nas angiospermas, nós temos uma diferença, um diferencial das gimnospermas. Lá nas gimnospermas, quem era o gameta feminino? Era a oosfera. Agora, aqui nas angiospermas, como que a parte feminina vai ser formada? Ela é um pouquinho mais complexa. Os gametas femininos nas angiospermas não são a oosfera. No caso aqui, são as estruturas presentes no saco polínico, que é o gametófito feminino. Então, como que é formado a partir do megaesporângio? Nós temos o megaesporângio, que é a parte feminina. No caso aqui, o óvulo, que é o megaesporângio, é o óvulo. Dentro do óvulo é que nós vamos ter a formação do saco embrionário, que é o gametófito feminino. Então, dentro do óvulo, nós temos ali o megaesporângio.
O megasporândio tem a célula mãe do megasporo. A célula mãe do megasporo é diploide, que está ali no megasporândio, que ele é o esporófito, que no caso é diploide. Vai sofrer meiose, sofrendo meiose, vai originar 4 megasporos. Desses 4 megasporos, é igualzinho lá nas gimnospermas. 3 são degenerados, 3 morrem e 1 permanece. 1 megasporo permanente. Desses 1 megasporo permanente, ele vai sofrer mitoses sucessivas e vai originar o saco embrionário. O que é o saco embrionário? É nós conhecemos como o megagametófito ou gametófito feminino. Gametófito feminino da planta, que é o saco embrionário. O que tem dentro desse saco embrionário? Nós temos antípoda, sinérgides, núcleos polares e oosfera, que são um grupo de células, no caso, reprodutoras. Mas vai sofrer apenas 2 fecundações. Então, nós vamos ver aqui 2 fecundações que vai acontecer aqui nas angiospermas. Bom, o que acontece? Lembra lá do tubo polínico que tinha os núcleos espermáticos? O que vai acontecer? O tubo polínico, que é o gametófito masculino, no interior dele tem os núcleos espermáticos, o primeiro e o segundo núcleo espermático. O primeiro núcleo espermático ele vai fecundar a oosfera, né? E a oosfera, nesse caso aqui, vai ser o gameta feminino e vai originar um embrião. Agora, nesse caso agora, nas angiospermas, vai ter uma segunda fecundação. O segundo núcleo espermático vai fecundar 2 núcleos polares. 2 núcleos polares. O segundo núcleo espermático vai fecundar 2 núcleos polares. O núcleo espermático ele está presente dentro do tubo polínico, que a segunda fecundação vai ser originada quando fecunda os 2 núcleos polares. Então, nesse caso aí, o núcleo espermático, o segundo núcleo espermático, né? O primeiro núcleo espermático fecundou a oosfera, originando um embrião, e o segundo núcleo espermático vai fecundar os 2 núcleos polares, originando um embrião de 3N, ou seja, triploide. Esse embrião triploide vai ser o endosperma, que é chamado de endosperma secundário da planta. Bom, gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre o endosperma. Qual que é a importância do endosperma? Lá nas gimnospermas, o endosperma primário ele era haploide, que ele foi originado a partir do gametófito feminino. Ele é haploide, né? Não é originado a partir de fecundação. Agora, aqui nas angiospermas, o endosperma secundário ele é formado a partir da segunda fecundação, que é o segundo núcleo espermático com os 2 núcleos polares. Nesse caso aqui, ele forma um zigoto triploide, que ele é 3N. Essa é a diferença dos núcleos espermáticos, dos endospermas. A diferença dos endospermas das gimnospermas, que é haploide, e o endosperma das angiospermas, que ele é triploide, certo? Mas qual é a função deles principalmente? É garantir a nutrição do embrião nos primeiros dias de vida do embrião ali, onde a semente ainda está germinando, né, no solo onde não tem contato com a luz para que não produza fotossíntese, não produza o próprio alimento. Então ali nós temos a germinação da sementinha, né, nos primeiros dias de vida do embrião, nós temos o endosperma para nutrir o embrião nesses primeiros dias de vida da semente. Ok, pessoal? Bom, isso daí essa é a aula de hoje para vocês. Na próxima aula a gente vai falar sobre os frutos e eu estou com vocês aí. Fiquem com Deus, todo mundo. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.